Boa tarde para vocês. Estamos de volta com mais um episódio do Ela Pode. Hoje contando a história de uma mulher que vai te inspirar, uma história que serve de exemplo e tratando de um tema muito importante. Eu já falei sobre esse tema aqui e eu gosto sempre de trazer esse tema porque eu acho que pais, mães responsáveis, a gente tem que estar sempre em alerta. Eu estou falando do bullying. Mas quem está aqui comigo para falar sobre isso, para contar um pouco da história, da trajetória de sucesso, é a Cristiane Saca, que ela é empresária e atua como conselheira e consultora com uma equipe multidisciplinar. Cristiane, um prazer enorme recebê-la aqui no Ela Pode. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Verônica. Eu fico muito feliz quando eu tenho um espaço para falar desse assunto tão relevante que é o bullying e que traz naturalmente um cenário social de socorro. E fico feliz da gente poder levar esse cenário de socorro para o seu público de maneira a transmitir a nossa experiência, mas também falar da nossa ONG, o Bullying Não Tem Graça, que a partir de uma dor se transforma em um meio de socorro para crianças e adolescentes e famílias que sofrem com o assunto. Então, obrigada, muito obrigada. Com certeza, Cris, acho que a gente vai trazer assuntos muito pertinentes. Vamos falar muito sobre a ONG, sobre o bullying, mas eu queria que você começasse contextualizando a sua história. Você atua aí como empresária, fazendo a diferença, né, nas empresas, em mudanças, em necessidades muito importantes. Então, explica um pouquinho da sua área de atuação e como que surgiu aí essa vontade de ir para essa questão social. Nunca imaginei estar no terceiro setor. Então, vamos falar um pouquinho dessa história. Sempre trabalhei com transformação de empresas. Trabalhei, a princípio, em processo de consolidação de negócios. Então, empresas pequenas, com capacidade de transformação, de crescimento, de desenvolvimento, profissionalização. E fiz empresas, obviamente, com grandes grupos, a transformação de histórias pequenas em até maiores do mundo no seu segmento. Então, tem uma bagagem bem interessante de transformação. Cheguei a trabalhar fora do país, trabalhei em banco fora do país, em projetos muito legais também, mas volto para um Brasil cheio de um contexto de recuperação judicial, de problema de dívida, de empresários machucados, famílias sem sucessão, e acabo trazendo esse viés de transformação e consolidação e crescimento para um cenário de salvação. E fico muito feliz por ter tido essa primeira bagagem para trazer para um mundo de restauração de negócios uma visão nova, uma visão de transformação, uma visão de resgate, de esperança. E hoje eu fico muito grata de ter a Viking Partners, que é a casa onde a gente colocou um time incrível, então não é uma empresa de uma pessoa só, onde eu tenho pessoas que trabalham a lealdade ao negócio, a transformação, a resiliência, o resgate. E não só do empresário. O empresário, ele é o sonhador, ele é aquele que almeja algo e decide algo, ele é o corajoso. Mas uma empresa é formada de muita gente, então a gente vem para realmente cuidar das pessoas, fazer uma boa comunicação, trabalhar a gestão. A gente tem, inclusive, a alegria de estar aqui no quadro da Record também falando um pouquinho muito bacana esse quadro. do Gestão em Foco, levando esse conhecimento para todas as classes de empresários, porque no final eu falo que gestão você faz desde uma padaria até uma multinacional. Sim. E isso tem que ser colocado para todos esses sonhadores. Eu falo assim, eu trago sempre um slogan, né? Paixão e gestão. O nosso empresário brasileiro, ele é apaixonado e é corajoso, porque o Brasil faz assim, né? Ele é corajoso. Preciso muita coragem. Muita coragem. Então, ele é apaixonado. Você vê aquele brilho no olhar, mas falta muitas vezes gestão. E por que falta gestão? Porque faltou desenvolvimento técnico, faltou talvez ter contato. Então, ele está preocupado em vender, 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 vender. E, às vezes, alguns detalhes nessa venda podiam ser muito mais lucrativo. Então, a Viking vem para ajudar esse caminho, junto com a Cris e com um time super desbravador, que, aliás, gente, vocês que estão aí, que eu tenho certeza que está todo mundo aí assistindo, gratidão pela equipe que nós temos. Por Isso um é tão time. importante, né, Cris? Eu falo muito, ninguém faz nada sozinho. Nada. A gente precisa muito dessa equipe. E por isso que a importância de uma boa liderança também é fundamental, né? Para você construir e manter e juntos chegarem no objetivo. E é isso, a gente já no Brasil, acho que eu já negociei mais de 20 bi de dívida. Então, qualquer cenário, gente, enfrentando com coragem, com planejamento, gestão e equipe,
a gente consegue fazer a transformação de histórias muito bonitas, que talvez passam por crise, numa nova realidade. Sou muito grata a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer isso como empresária, conselheira, consultora em ambientes adversos. Pois é, Cris. Então, assim, você tem uma carreira consolidada já há muito tempo aí no mercado, e aí, de repente, surgiu essa vontade, essa necessidade, essa questão da ONG. Como é que foi isso? Explica pra gente como que você teve essa ideia, né? Como é que veio a questão da ONG, de você atuar na ONG? Explica pra gente. Foi na dor. Foi na dor. Nunca imaginei estar no terceiro setor. Nunca. Né? Uma ONG, um ambiente social, nunca fez parte do meu pensamento. Mas, assim, Deus tem pensamentos para nós, né? Então a gente deixa Ele fazer. A gente viveu uma realidade na escola dos meus filhos. Eu sou mãe de gêmeos. Meus filhos hoje têm 14 anos. E eles, dentro de um ambiente escolar, numa nova escola, passam a passar por um processo de brincadeiras inadequadas, um processo de isolamento. Os dois? Os dois. Eles são gêmeos. Então, tudo que tem alguma característica diferente, isso bom ou não, de uma forma ou de outra, tudo que tem alguma característica que foge, ou porque você acabou de chegar... Sim, infelizmente já é um motivo, né? É uma razão para você ter um olhar diferente para você. E aconteceu isso com eles. Só que, gente, eu fui aquela famosa mãe, que eu tenho certeza que muitas de vocês estão me ouvindo, a mãe do mimimi. Filho, não liga. Isso é besteira. Deixa pra lá. Você é tão lindo. Você não sei o quê. Então, eu fui aquela mãe que tentou naturalizar o bullying como se fosse uma coisa natural, que não era para ele se importar, que era para ele ficar bem com aquilo. Até que isso vai evoluindo. E o bullying, hoje, depois da ONG, a gente vai falar um pouquinho, é tolerância zero, né? É erradicação do bullying. O pequeno, se ele é tratado que nem a erva daninha, né? Se você arranca pela raiz, ela não cresce mais. Sim. Se a gente conseguir uma sociedade que já, no primeiro momento, num pequeno detalhe, você já fala que não, é proibido, você não deixa crescer. Eu deixei crescer, a escola deixou crescer, eu mandava aquela mensaginha, até que um dia, depois de 2 anos... Passou muito tempo. Passou? Muito, mas a mesma turma. Era a turma 1, uma turma 1 ano mais velha que meus filhos. Era uma galerinha. Aquilo foi crescendo com eles. O que era uma brincadeira de time, ou uma brincadeira de tênis, ou uma brincadeira do fato de ser gêmeos, começou a virar xingamentos muito relevantes, começou a ir para um cenário mais desgastado, eles já estavam maiores, já queriam ir para um ambiente de violência, mas eu ainda naquela base, escola, manda uma mensaginha, reclamava, mas não era uma coisa assim... Quando que te deu o estalo de que não, pera lá? No dia... de todos os limites. No dia que a gente passou por uma situação que a gente teve que mudar, e a gente foi morar no condomínio onde esses meninos moravam. E eu tive acesso a uma câmera que 10 meninos atacaram meus filhos. Naquele dia... Atacaram para bater. Atacaram com palavras, vieram atrás deles, perseguiram eles. Meus filhos, eu vi o tempo inteiro saindo, se esquivando, até a hora que meu filho se cansa. Um deles fala assim, não. Ele joga a mochila, ele está chegando na escola, ele joga a mochila no chão e fala, então vem, um de cada vez. E tem um menino dentre esses 10 que vê a gravidade que aquilo chegou e pede desculpas. Mas quando eu acesso, ele me liga, mamãe, 25 meninos me atacaram, eu e o João, e aí aquilo, eu falei assim, como assim? 25 meninos. Depois que você viu o vídeo, eram 10. Mas a criança, naquele momento... Entendi. Ele estava tão desesperado que ele... Entendi. Ele me ligou desesperado. Eu falei assim, gente, como assim? Eu preciso saber disso. E eu consigo acesso às imagens. E quando eu acesso às imagens, eu entendo o que ele está falando. O que eles estavam passando há muito tempo. Na minha naturalização do bullying. Eu fui aquela mãe do mimimi. Não seja a mãe do mimimi, por favor. Eu fui. E hoje eu estou dizendo, socorram. Quantos anos eles tinham? Eles tinham 11, 12, de 11 para 12 anos. Iam fazer 12 anos. E aí, o que você faz quando você tem o acesso? Você pede socorro. Você fala assim, quem são os pais? Escola, era no condomínio. Condomínio, ninguém te ajuda. Ninguém te socorre. Você chegou a entrar em contato com os pais? Sim. E eles disseram o quê? É possível perceber pelos vídeos que eles estão sorrindo. Eu falei, os que estão causando bullying. Os meus filhos, não. E o bullying não tem graça vem de um momento em que eu estou chorando no banheiro e falando, como que eu socorro meus filhos?
Ele falou assim, o bullying não tem graça, o pai está falando que estavam rindo, meu filho não estava. Porque ainda existe essa ideia de que o bullying é uma brincadeira. Isso ainda existe. Existe. É um absurdo. Existe, é normal. Por que eu não posso? Principalmente dos pais, das crianças que fazem. Exato, né? exato. Quando você percebe que o pai reage assim e depois vem a sociedade mostrar que você não tem nenhum suporte, e eu vejo meu filho não querer mais ir para a escola, pedir para voltar mais cedo, escorrer uma lágrima assim, o choro. Você já viu uma criança chorar que só desce a lágrima? O dia que eu vi meu filho chorar assim, eu falei, quê? E assim, é um momento de muita dor, porque você se sente sozinha. Sozinha, você não sabe como pedir socorro, até o ponto que eu tenho uma amiga, meu marido, ela falou assim, vamos na delegacia? Aí você fala assim, nossa, mas eu vou na delegacia? É criança. Mas você fica, falou assim, não, é na delegacia. Até que eu encontro um auxílio dessa advogada, que é a Andréia, uma querida também, uma amiga maravilhosa. Ela falou assim, eu vou te ajudar. E aí entra alguém que te dá um pouco de força naquele vale, e ela vai desbravar, encontra o conselho tutelar, aí o conselho tutelar é acionado, aí o conselho tutelar vai na escola. Aí eu vou começando a crescer um pouquinho e falo assim, puxa, não tem caminhos, mas eu posso ser um caminho. Então a ONG, ela surge num dia de muita dor que eu falo assim para o meu filho, a mamãe teve uma ideia. E se a gente, com a nossa dor, ajudar outras crianças? Aí o meu filho olha para mim, ele abre um sorriso e ele fala assim, eu vou poder falar no microfone a minha história? E aquilo parece uma bobeira, mas você faz um resgate, você acha um propósito na dor, no isolamento, em quase uma depressão, no contexto de não se sentir e não querer mais fazer parte daquela sociedade, porque é isso que acontece com a criança. Cris, com relação à escola, você mudou de escola, você avisou a escola. Como é que foi como você procedeu dali em diante? A escola eu peço socorro, mando os vídeos e é apática. Assim como ela foi todas as outras vezes que eu fui reclamando e eu fui deixando, foi apática. Até eu peço uma reunião, essa reunião não desdobra em nada, eu faço uma notificação extrajudicial e aciono o conselho tutelar. E aí, nesse procedimento, eles assumem a advertência das crianças, chamam os pais. Então, eu tive que exercer... assim, eu podia muito bem ter deixado para trás. Eu tive que ficar naquele assunto de maneira muito, muito firme. A escola, depois de muito, toma uma posição. Eu poderia ter saído da escola e eu acho que isso acontece... Qual foi a posição? Foi essa? De advertir as famílias e as crianças depois de uma notificação extrajudicial e depois do conselho tutelar. Mas isso surtiu um efeito? Surtiu, recuaram, os pais conversaram. Sim. Depois disso, essas crianças ficaram com medo. Porque quando você aplica uma sanção, é uma criança, ela não tem um muro. Ela não tem um lugar que ela fala assim, acabou. Eu não falei nada, até agora estava tudo bem, ninguém nunca me chamou atenção. A hora que você aplica uma sanção, a criança fala assim, opa, eu não posso fazer isso. E é esse o nosso papel como adulto. Quando a gente vê uma situação assim... E uma escola como instituição. Né? Uma escola como instituição, garantindo o direito da criança e do adolescente, preservando essa criança e levando mecanismos que protegem. A gente precisa proteger. E não é uma palestra de bullying. Hoje nós somos uma ONG que tem um programa de bullying. Eu não vou lá uma vez falar. Vou 6 vezes. Tem uma agenda de capacitação, tem uma análise de diagnóstico, tem uma verificação do que aquela escola precisa, quais são as ocorrências de bullying naquela escola, como que eu ajudo o docente, o discente, as crianças ao redor a deixarem de ser telespectadores, porque a criança vê o bullying no amiguinho, mas ela é um telespectador. Ou ela ri, ou ela fica quieta. O buller, que é o menino que comete o bullying, ou a vítima. A gente tem 3 personas na sociedade da criança que sofre o bullying, né? A gente tem o telespectador, o buller e a vítima. Sim. O que a gente tem feito no nosso programa? A gente tem levado a visão de que a gente tem que criar o protetor, a persona nova, o protetor. Se a criança que é vítima não tem força para falar, que o amiguinho possa falar para a coordenação, porque a criança que sofre bullying, de acordo com a Unesco, então, em casa, gente, de novo, de acordo com a Unesco, 70% das crianças não falam para ninguém o que sofrem. Mas aí a gente entra numa outra questão que eu vou te perguntar. Elas não falam, mas elas mudam o comportamento. Porque não tem como, né? A criança não é atriz, ela não consegue disfarçar tão bem.
E aí a gente vai falar que cabe aos pais, os professores, ficarem atentos aos sinais. Quais são esses sinais? Para quem está acompanhando a gente, às vezes não tem noção, às vezes também não está dando a real importância, não por maldade. A gente está falando aqui, você mesma falou, não liga. Sim. Né? Eu acho que tem um momento que vira a chavinha. Você tem que falar, não. Você percebe o comportamento da alimentação, do olhar, do fechar a porta do quarto, do se vestir, do se esconder atrás de um capuz, de perceber que tem um cenário de isolamento até dentro de casa. Porque ela não se vê aceita pela sociedade, ela vai cada vez mais se isolando. É perceptível. Eu percebi, dentro dos meus filhos, depois que chegou num item muito grave, mas quando eu faço a retrospectiva, eu falo assim, meu filho me pedia quase todo dia para buscar na escola mais cedo. Mamãe, eu tô com dor de barriga. Eu falei, por que, filho, você tá com dor de barriga? Mamãe, eu tô com dor de cabeça. Ele não te conta o que está acontecendo, mas ele te sinaliza que alguma coisa está errada. E a gente precisa estar atento. A nossa vida corrida, o celular, o chegar em casa, a mesa. Eu falo assim, gente, sentem à mesa de jantar pelo menos todo dia à noite. Eu falo assim, filho, como foi seu dia? E você não vai abrir esse caminho com o seu filho em dois jantares. Ele não vai se abrir com você, se você não tem o hábito de conversar com ele, ele não vai contar para você em 2 jantares. Ele tem que começar a criar uma perspectiva de que ele pode confiar, de que ele pode se abrir, de que ele vai ser ouvido, daquilo não vai ser, filho, não é isso. Então, o meu aprendizado hoje, é triste eu falar isso, porque eu sou a mãe que não fez o que tinha que fazer. É triste, mas hoje eu sou muito grata, porque eu posso falar para aquela mãe que talvez acha, ou aquele pai que acha que não tem que fazer, e eu falo assim, façam. Isso desdobra num caminho que a criança, ela nunca mais retrocede daquela lembrança. E, gente, eu fui, muitos de vocês, com certeza, passaram por bullying. Muitos, tenho certeza. Eu, inclusive. Até já contei aqui um pouco da minha história. E, assim, eu nunca achei mimimi, porque foi muito pesado para mim. Me causou muito sofrimento na época adolescente. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande com isso. E tenho. Tanto das minhas filhas sofrerem, como também de praticarem. Eu acompanho isso muito de perto. Veja como a gente tem relações diferentes com a mesma dor. Você sofreu dor, eu tive paralisia facial, vocês devem conseguir perceber no vídeo. Eu tive paralisia facial do lado direito 3 vezes. Eu usava um tampão nesse olho, ele não fechava. E até hoje eu tenho essa sequela. E eu tive com 4, com 12 e com 19 anos. Com 12 anos, o bullying comigo era muito grave. Eu usava um tampão, era pirata, derrame, um apelido que tinha o Senhorzinho Malta numa novela, que ele teve derrame, que ele gostou de uma fruta, que era melão, amelão. Então, eu recebi os piores apelidos. E a minha relação com o bullying, por isso que é tão sério, cada um reage de uma forma. Assim, puxa, meus filhos estão passando bullying, mas eu também passei, estou aqui, estou viva. Ele vai ficar forte. Hoje eu falo assim, por que eu tenho que permitir que uma criança passe por um ambiente de violência? Porque isso é violência. Para ficar forte. Para ficar forte. E eu chego a escutar isso de mães. Não, a vida não é fácil. Mas eu não preciso denegrir, eu não preciso isolar, eu não preciso machucar para essa criança se tornar forte. Então, a nossa naturalização do tema é muito séria. E, de novo, eu fui a pessoa que sofreu com isso de maneira muito grave, chorei muito, e eu naturalizei isso com a sociedade. E hoje, eu falo, não naturalizem, não pode. Gente, o cenário e o desdobramento do bullying, ele chega a um índice de depressão muito grave, a níveis extremos. E a gente, às vezes, quando se depara com casos assim, fala assim, os sinais foram dados, é que a gente não se atentou. Como que funciona, Cristiane, o trabalho da ONG? Explica pra gente, você teve a ideia, né? O Bullying Não Tem Graça, é o nome da ONG. Mas como que começou de fato esse trabalho? Como que vocês ajudam crianças e pais? Como que essas pessoas também chegam até você para buscar essa ajuda, né? Até a ONG? Bom, a ONG ela tem alguns pilares, né? Ela tem um pilar que é de capacitação, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem também de acolhimento, então receber as denúncias e poder direcionar. A gente tem até aqui uma cartilha, que também é um meio que a gente achou de comunicar de maneira simples o que é o bullying, como tratar, quem pedir socorro. Então, ele tem
várias características. Está no nosso Instagram, o Bullying Não Tem Graça, então lá tem todo o conteúdo. Se você, instituição, escola, outras ONGs, que a gente tem trabalhado bastante também, precisar desse material para comunicar, a gente está à disposição. A gente manda essa cartilha já está em 22 municípios do Brasil, 11 estados. A gente já atendeu mais de 6 mil crianças em menos de 2 anos de ONG, porque vai fazer 2 anos agora em abril. O que a gente trouxe, né? Se você buscar mundialmente o bullying, a gente tem os Estados Unidos com a maior escola de como cometer o bullying, né? A gente aprendeu na nossa época que a gente assistia desenho de adolescente, filme de adolescente, tinha lá o grupinho dos fortões e tinha sempre... Então, a gente tem um estímulo social através do que a gente assiste que traz a visão do bullying de maneira muito positiva. Então, as práticas contra o bullying são poucas no mundo ainda. A gente analisou algumas plataformas, então... No Japão, o bullying não existe, porque as crianças, desde pequenininha, elas aprendem a acolher o próximo. Olha que coisa linda, né? Nossa, isso é maravilhoso. Ele cuida. Se você assistir alguns vídeos do Japão, você fala assim, gente, é uma sociedade que já evoluiu ao ponto de que nem sabe o que é bullying. Você fala assim, você sabe o que é bullying? Nem sabe o que é bullying, não precisa nem de programa. Quando a gente vai para a Europa, existem alguns países que tiveram histórias muito horríveis, muito ruins, e eles criaram programas muito legais. Então, a gente se pautou num programa da Noruega, que é maravilhoso num contexto de transformação. Nosso programa ele é uma nacionalização para o Brasil, porque a gente não consegue trazer práticas de outros lugares para uma cultura diferente. Né? Então, a gente olhou um pouco da Noruega, a gente olhou a Alemanha, olhou outras possibilidades de programas, e a gente faz o nosso programa. Então, hoje, a ONG O Bullying Não Tem Graça tem a sua inspiração em algumas questões internacionais já evoluídas de implementação, mas nós somos um programa, uma cartilha, um processo de capacitação. Nós vamos nas escolas, capacitamos a equipe inteira, formulários, pesquisa, adesão, acompanhamento de crianças, indicação de como as crianças e telespectadores se tornam protetores, e a gente vem caminhando para cada vez mais essa capacitação se torna até quase que uma certificação da escola. Porque você que é mãe, você chega numa escola, você pergunta, o que você faz contra o bullying? Porque o bullying é naturalizado, né? Então ele está em todos os lugares. E, gente, não só o bullying escolar, o cyberbullying... Eu ia chegar exatamente nessa parte que eu acho que é um desafio maior ainda, né? Porque, digamos assim, na nossa época, isso não existia. Era um bullying ali, que já foi, como eu disse, foi péssimo, muito difícil, mas estava ali. Agora, além desse bullying na escola, no condomínio, você tem que lidar com o cyberbullying. Que é muito mais grave. Que é muito mais grave, de um alcance muito maior e muitas vezes irreversível, porque a hora que aquilo espalha, é muito difícil você ter o controle. É isso mesmo. Tanto que o bullying, ele sempre foi tratado como um caminho na escola. Até 2024, o bullying ele era um programa escolar de capacitação. Em janeiro de 24, ele se torna um crime. Então, hoje ele está no Código Penal. Mas é muito recente ainda, né? É muito recente. A gente está falando de 2 anos. 2 anos de um crime... de se tornar um crime, né? E o cyberbullying dentro do Código Penal, inclusive, ele é muito mais sério. Por quê? Porque a gravidade em que ele leva aquele tema de... Uma coisa é eu falar uma coisa para você 2, 3 vezes, outra coisa é eu colocar um apelido para você na internet, fazer uma imagem sua na IA, promover isso na escola inteira, passar isso num WhatsApp de várias outras crianças... Então, o cyberbullying, ele toma uma proporção que não tem mensuração. A gente faz com que esse assunto que antes, na nossa época, assim, hoje o bullying é 360. Na nossa época era ponto a ponto, né? Hoje é 360. Ele está no Facebook, no Instagram, na escola, no WhatsApp, no grupo da sala, no ClassApp, no não sei o quê. Ele está em todos os lugares que você vive em sociedade com aquelas crianças fazendo aquilo. A criminalização ajudou muito, porque desde 2025, principalmente, como a lei é muito nova, 24 ainda foi um processo de reconhecimento, mas 25, a gente já teve várias ocorrências de implicações da lei sendo feita, sendo aplicada, com grupos de WhatsApp com crianças de 12 anos, as famílias serem multadas em R$16 mil cada uma, e tendo que pagar. A escola, diagnóstico escolar, o grupo do WhatsApp indicou que ficou destratando uma menininha.
tá aqui a evidência, vai lá na delegacia e trata isso como um crime. A escola também, escolas multadas em quase R$ 100.000 por não ter programa, não ter atendimento, não ter tratamento. Isso é muito importante. E aí a gente entra nessa questão. O que falta nas escolas de hoje, quando o assunto é bullying? Falta capacidade. Capacidade técnica, enfrentamento. Porque Falta também entender a gravidade, será? Às vezes eu tenho a impressão que muitas escolas ficam nessa questão do mimimi. Não, é só uma brincadeira de criança. Porque talvez seja mais fácil pensar. Pois eu falo assim, gente, como que a pessoa pode achar mais fácil levar o bullying de maneira mais ou menos para aquilo crescer cada vez mais? Se ele poderia, quando era pequenininho, já ter instituído lá, a gente não aceita bullying. Você nem tem que tratar mais esse assunto. Pode ser, você está levantando uma... Será que eles não entendem o tamanho? Pode ser que talvez conscientizar o quanto esse assunto é sério vai fazer com que eles olhem de uma outra forma. Mas eu acho que, assim, falta capacidade. Então, eu acho que daí entra nesse cenário de ausência de capacitação. E a gente chegar ao ponto das extremidades, então, escola, capacitem-se, busquem, tem tanta informação. Hoje a nossa informação é aberta, não tem razão nenhuma da gente deixar. Busca a gente, busca outros profissionais, traz conhecimento para o seu time, traz voz para a sua criança, para o seu adolescente. Não trata aquilo como mimimi, não naturalize, cria um fórum de discussão. Não faz de conta, porque a escola ela faz de conta. Ela fala, eu dou uma palestra semestral no começo do ano sobre o bullying. A criança nem está prestando atenção. Tem que ser um programa que você vai tirando isso da frente. Quanto mais você atuar, menos ocorrências você vai ter. E eu fico com vergonha de falar do crime. Porque só tem o Código Penal porque a gente não foi capaz de educar quando era criança do jeito certo. De dar os valores do jeito certo. Aí a gente tem que criminalizar uma criança. Porque eu no momento lá da delegacia, que eu quase fui, eu de verdade tive vontade de ir. Na hora que eu começo a me aprofundar no tema do bullying, nessa piscina, que eu nunca imaginei que era dessa profundidade e tamanha tristeza, porque é muito triste, gente. Às vezes a gente não pode dar clareza em mídia de quão triste é, mas é muito urgente. É muito urgente que você, pai, mãe, tio, tia, avó, escola, professor, discente, olhem esse assunto com a gravidade que ele tem. E um detalhe importante que a Cris trouxe aqui no Ela Pode, a gente estava até conversando antes de começar, de fato, o podcast, é a idade. Porque, às vezes, você, assim como eu, tem a impressão de que esse bullying aparece mais na adolescência. E conversando com ela, não. A gente está falando de criança pequena, de 6, 7 anos, sofrendo e muito. E indo para situações extremas, muito tristes, muito tristes. Então, assim, gente, é sério. Não tirem a palavra mimimi do vocabulário de vocês. A palavra brincadeira. Não é brincadeira. Naturalizar o fato de alguém cometer uma violência, porque, de novo, é uma violência você xingar. Mas não... Não, é uma violência quando você destrata o outro, né, com palavras. E ter que chegar ao ponto de delegacia com uma criança, teve um momento quando a gente cogitou isso, e aí eu tomo acesso com uma outra história, e o menino que cometia bullying, a escola ia lá, chamava ele, mas não resolvia, cometia bullying, chamava, não resolvia, ele batia sempre no mesmo menino. E a gente, na nossa inabilidade de lidar com essa criança, só advertia. Um dia alguém decidiu ouvir, e aí essa criança, ela fala assim, eu faço isso porque o pai dele traz ele todo dia para a escola e o meu não. É tão sério que a gente não sabe o que aquela criança que está cometendo bullying, o que fez com que ela cometesse o bullying. Tem muita criança que hoje comete bullying porque ele sofreu bullying e achou na agressão ao outro a forma de ser protegido. Então, a hora que você começa a olhar o ecossistema de uma maneira geral, a nossa incapacidade como adulto de lidar com o assunto e de resolver faz com que isso tome uma proporção muito grave. Então, eu acho que o nosso papel aqui como ONG é comunicar, é estar aqui em canais para poder comunicar, é estar com um programa super bem estruturado. A gente tem ainda uma curva de aprendizado. Eu tenho a Miriam, que está aqui, gente, maravilhosa, que é uma pessoa também que veio somar a ONG, é uma especialista maravilhosa no assunto. E dentro do contexto de transformação, trazer especialistas em comunicação e conhecimento para todo mundo. Ô, Cris, e com relação a essa lei que é nova, né? A gente está falando de 2 anos, você acha que ela
está ajudando na prática, ela está sendo cumprida, ela está sendo importante. A gente falou sobre a questão das multas. E a gente sabe que quando mexe no bolso... Olha isso. É triste, não é uma triste, coisa que mas a gente quer falar, mas é uma é. coisa que é real. Mas É real. Tanto que, assim, a gente vê muito mais escolas preocupadas em ter evidências de que ela está resolvendo o bullying do que antes. Por quê? Porque bateu no bolso, porque agora eu tenho multa. E eu não quero o nome da minha escola levando uma multa no jornal. E hoje, de fato, acontece. Sai na mídia. E é todo mundo. Então a criminalização, porque ele já era uma parte do Código Civil, já era uma obrigação do Código Civil, assim como do ECA. Então, já era uma determinação de que o bullying fosse tratado com importância. Mas é a palestra. A partir da criminalização e das multas e da evidência, isso tomou uma proporção. E não sei se é porque só bate no bolso, porque a gente está falando de muitas escolas particulares que têm condições bem privilegiadas. Mas você traz, de fato, esse ambiente e essa discussão para um cenário de responsabilidade evidente. Sim. Né? Ô, Cris, que mensagem você gostaria de deixar para as crianças que estão passando esse bullying, para os pais que às vezes estão percebendo que alguma coisa está errada, mas não estão sabendo como agir ainda, talvez às vezes até estão na dúvida, que nem você. Ai, mas não liga para isso. Às vezes acontece, a gente sabe que é do ser humano, né? E como cada um reage de uma forma, às vezes a sua reação não é a mesma do seu filho, precisa ficar atento. Algo que você particularmente não ligaria, o seu filho está envolvido. Está envolvido, está participando. Bom, primeiro que eu acho que a mensagem aqui para os pais é realmente esse olhar de intolerância. Tá? Assuma o olhar de intolerância. Intolerância não significa que você vai na delegacia, não é isso. Mas a sua intolerância a esse assunto vai dar acolhimento ao seu filho e vai fazer com que você haja de maneira respeitosa, comunicativa, com os ambientes que precisam de mudança. Porque quando você é intolerante, você não deixa para lá. Então, acho que é assumir a intolerância em ambientes em que você vê que tem alguém sendo ferido. E não é só seu filho. De novo, o protetor. Às vezes eu estou numa pracinha, estou vendo que tem uma criança isolada, tem 3 machucando. Puxa, como que eu posso ajudar aquilo? A gente, no olhar de adulto mesmo, na nossa responsabilidade, ser intolerante à violência contra o próximo através de mecanismos que a gente constata hoje como bullying. Acho que é isso. Para as crianças, eu acho que achem a pessoa que acolhe vocês, um adulto que acolha a sua dor. Precisa ser dito, precisa ser levado, precisa ser socorrido. Então, não guarde para você, não leve para o seu quarto, não se feche ali, não se sinta sozinho, não se sinta... Diminuído, ou uma das coisas que a gente ouve, eu não faço parte dessa sociedade, por que eu vivo aqui? Então, não se sinta assim, só acha quem te acolhe. Você faz parte, sim. Você faz parte, tá aqui, ó, a ONG, o bullying não tem graça. Se você sentir isso, falar com a gente também, a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para te socorrer, te ajudar, mas você é amado. Às vezes, a forma em que a sociedade está apresentando, você não vê isso, mas você é amado. Cris, para encerrar, qual que é o seu maior desafio hoje? Empreender, liderar a ONG ou conciliar a questão da família, né? Da maternidade, do casamento. Conta pra gente, assim, falando de você um pouquinho, qual é o seu maior desafio? Tempo. Eu queria que o dia tivesse 48 horas. Porque eu amo, assim, minha família é a minha razão de tudo, né? Mas realmente hoje o desafio de liderar empresas, liderar projetos em cenários adversos e ter esse desafio que eu sou apaixonada, que é a ONG, eu queria ter mais tempo para poder fazer tudo com ainda mais intensidade. Mas sou muito grata a Deus por estar vivendo todas essas experiências e tenho me dedicado muito e sou grata pela minha família conseguir compreender e me ajudar nisso. Cris, agradeço muito a sua presença, a participação na Ela Pode de hoje. Foi muito bom. E volte mais vezes. Muito obrigada, Verônica. Obrigada ao Ela Pode. E que o seu canal seja sempre muito abençoado para levar muita informação para muita gente. Obrigada pelo espaço. Eu que agradeço.
Ela Pode de hoje fica por aqui. Semana que vem, na quinta-feira, às 3 horas da tarde, a gente está de volta com mais uma história, com mais uma mulher que vai te inspirar, eu tenho certeza. Até lá, gente. Boa tarde.